Eles já tinham as leis, os mandamentos, mas Deus queria estabelecer uma morada. Deus queria estabelecer, Deus não queria apenas que ele ficasse ali como na lembrança, e temporariamente Deus falava a Moisés, a Arão. Não, Deus queria estar no meio do povo. Deus gosta de gente. Deus gosta de sentir cheiro de gente. Aleluia. Então, queridos, como o povo estava em movimento, é importante frisar que o santuário também estava em movimento. Logo, a habitação do Senhor também estava em movimento. Por isso Deus estabelece o ambiente. E o ambiente é esse, é o meio do povo. Eles estavam acampados em tendas. Tá? Como eles estavam passando pelo deserto, estavam acampados em tendas. O que eu acho interessante, queridos, é que Deus, sendo Deus, na sua grandeza, Ele se adequa a uma situação em que o homem vive. Alô? Porque sendo Deus, queridos, Deus majestoso, Rei, eu quero um trono. Não foi isso que Deus pediu. Deus falou, eu quero um lugar. Eu quero um lugar. E como o povo habitava em tenda, sabe o que é que Deus disse? Eu quero uma tenda para mim. Alô? Então Deus chama, o Senhor fala a Moisés para subir o monte, e agora, primeiro ele chama para dar a lei, agora ele chama para dar as medidas do tabernáculo. Então, vejam, queridos, que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não faz de qualquer jeito. Ele dá as suas medidas, e é curioso. Por que Deus se preocuparia com... Por que tem que ser 18 côvados e não 20? Por que tem que ser 25 e não 26? Por que Deus se preocuparia com isso? Coisas que aos nossos olhos parecem simples, parece besteira, mas não é. Não é besteira. Deus é detalhista. E o que Deus está trazendo para a terra é algo que existe no céu. Por isso, a medida é específica. Os utensílios, tudo é específico. Não é de qualquer jeito. Deus não disse, faça um lugar para mim, qualquer jeito está bom. Deus não disse, faça eu quero um cantinho para eu ficar. Não, Deus não disse. Ele disse, eu quero uma morada, e o projeto é meu. Eu quero que vocês façam algo, mas eu quem vou dizer como é que eu quero. Faça do jeito que eu estou orientando. Alô? Então, queridos, então é dado todas as medidas do tabernáculo, e para o tabernáculo, ele é dividido em 3 partes, que é o pátio, ou átrio, lugar santo e o santo lugar. Aqui nessa visão a gente já está vendo a parte do lugar santo e o santo lugar. O pátio é o que fica pelo lado de fora. Então o pátio ele é rodeado por estacas e cortinas em forma de muro. E isso fala de áreas específicas. Apesar de Deus ter dado as medidas, ter dito como queria,
Mas, queridos, Deus sempre coloca limites. Alô? Lembra o Éden? Vocês podem comer de tudo, mas isso aqui não. Então, queridos, é importante nós pensarmos que Deus sempre compartilha as coisas deles com a gente, mas tem parte que é dele. Tem parte que é dele e ninguém pode tocar. Alô? Então existe aqui um grande cercado, estacas e tendas, cortinas. Na entrada é seguida por um altar para sacrifício. Não está aqui, não está dando para ver aqui esse altar. Diego, se você puder pegar uma outra imagem do tabernáculo, mostrando a entrada do tabernáculo na tenda. Aliás, na tenda não, na parte do átrio. Então existe um grande altar. Eu tinha na minha mente, porque eu tive o privilégio de ir num tabernáculo. Era um protótipo exato, com as medidas exatas, tanto do tabernáculo, quanto da questão do altar, da pia, tudo na medida exata. Então a gente se sentia lá como se estivesse exatamente naquele período. Então na entrada existe esse altar de sacrifício. Na minha cabeça eu confesso aos irmãos que eu imaginava que seria algo de um tamanho razoável, mas é algo muito grande. É muito grande, logo na entrada da parte do átrio ou do pátio. E nessa parte, todos podem entrar trazendo o seu animal de sacrifício. Mas uma coisa que chama a atenção é que logo depois desse altar, existe a bacia de cobre que eu também... Pronto, tá aí, dá para perceber, pronto. Quando a gente olha, é exatamente isso aí. O altar é algo grandioso assim, o altar do sacrifício, é algo muito grande assim, tá? Apesar de todas as pessoas podiam entrar aí, mas somente o sacerdote podia pegar o animal e levar ali para o sacrifício. Detalhe, é que um pouco mais na frente, tem aquela, ali está um pouco embaçado, mas é a pia de cobre, que eu também achava, quando falava em pia, na nossa mente vem aquela coisa pequena, né? Uma coisa assim para lavar as mãos, mas não é. É uma espécie de um tacho bem grande, onde o sacerdote, ele chega ali, existe um procedimento para ele se lavar. Eu imaginava que ele só pegava, chegava ali e se lavava, mas não é assim. Existe um procedimento, ele tira a água e lava pelo lado de fora, porque a água não pode ser suja, não pode sujar a água. Quando ele termina de se lavar, então ele vai diante daquela pia de cobre e ele vai olhar se está espelhando. Ele precisa se ver ali. Então, a forma como ele se vê é que ele vai perceber se ele está limpo ou não. Por quê? Porque somente limpo ele pode apresentar o sacrifício ao Senhor. Isso fala de santidade. Alô? Não é de qualquer jeito. Eu estou falando da primeira parte, que é a entrada, é o átrio, é entrando ali. Então o sacerdote já tem todo esse cuidado. As suas vestes muito brancas. A única coisa que pode ter depois do sacrifício, ela pode estar pingada de sangue, tá? Mas tem que estar limpa, suas mãos, ele totalmente limpo. Então,
quando ele está ali diante daquela pia muito grande, aquilo tem que refletir o seu rosto.